podia responder a sua pergunta com uma palavra só. É muito importante, só. Mas eu acho interessante num país como o Brasil, onde a gente tem uma deficiência, eu acho que de proposta pedagógica estrutural. A gente tem um ensino técnico muito deficiente. A maioria dos países de primeiro mundo, na maioria dos países de primeiro mundo, os jovens, pelo menos metade dos jovens de 15 a 19 anos de idade, fazem curso técnico. E no Brasil a gente tem essa visão completamente distorcida de que a meta máxima do jovem tem que ser a universidade, a escola, porque é tão difícil para muitos que por si só passa a ser um objetivo. E na verdade a universidade não é um objetivo. A universidade é uma instituição completamente burra, acéfala hoje, ela é apenas um processador de conhecimento. Foi-se o tempo em que a universidade guardava conhecimento. Então a universidade hoje, o professor que ensina numa universidade, ele sabe muito menos que o aluno. Ele tem que ser um fomentador, fermentador de conhecimento. Esse é o grande desafio de ensinar. E talvez a coisa mais importante que não se ensina no Brasil hoje é exatamente empreender. Formar jovens que não queiram simplesmente ser coadjuvantes, que queiram ser protagonistas, que queiram ser os atores, que queiram ser empresários, que queiram ser dono e não empregado, que queiram mudar o mundo. Eu adorei a minha filha quando entrou na FAO agora, na Escola de Arquitetura, e falou: pai, eu não quero fazer casinha para gente rica e fazer predinho nas cidades, eu quero mudar o mundo. Está errado. Está errado o que acontece na África, o que está acontecendo na Ásia agora, está errado o que acontece no Brasil. Então, eu acho que assim, fomentar a cultura de empreender talvez assim, o esforço didático mais importante que um ser humano pode fazer, na minha opinião. Bom, eu não gosto, em geral, de fazer analogias, por exemplo, do esportista com o empreendedor. Eu faço palestras em vários idiomas, em vários países, eu tenho uma experiência grande no mar. E eu gosto de falar dos problemas que eu tenho no mar, de verdade. Então, mas eu acho que o caminho inverso, ele é muito saudável, por uma razão interessante. Eu descobri a vela tarde na minha vida, o mundo náutico, eu já fazia outras coisas, já era produtor de leite, fui corretor, trabalhei em banco, fiz tudo que eu não gostava de fazer. E eu descobri um belo dia que as atividades náuticas, elas têm uma alta importância didática para a formação de um jovem. Porque no barco, assim, não adianta você fazer pirraça, virar as costas, tem que resolver o problema. Enquanto não resolver, não vai dormir. Se não resolver, afunda. Se o grupo não se entender, afunda. Então, e eu percebi que a atividade náutica, em muitos países que eu acabei visitando depois, ela não era pelo esporte e não era por diletantismo para passar o tempo, era uma atividade de cunho educacional, como tem o Centro dos Glenans, por exemplo, como tem as escolas na Inglaterra, onde uma parte do currículo escolar de um aluno de ensino médio acontece com esse aluno trabalhando dentro do barco. Começa, não é navegando, passeando, tomando sol, não conversa. Não é que nem no Brasil, as menininhas bonitinhas vão sair de barco e põem um biquíni, tomam um sol e a bióloga fica todo esse dia. Não existe isso lá. Lá uma menininha de 16, 17 anos, ela tem que aprender a fresar, usinar, soldar, desentupir um carburador de motor de popa, regular um sistema de injeção. E esses centros de formação, centros educacionais, eles se apoiavam muito nas atividades náuticas. Então eu acho que para quem vai ensinar, quem não tem experiência na água, eu acho que a analogia com o mundo náutico ela é muito interessante. O que eu acho que seria bacana seria um dia estender isso que vocês estão fazendo para um barco de verdade. Botar a galerinha aqui dentro de um barco de verdade e falar: pessoal, nós estamos indo para Belém. A viagem para Belém é um inferno, a subida do Brasil é um inferno, é contra o vento, não tem marina, tem ladrão em todo lugar, não tem demarcação, as cartas náuticas não estão atualizadas. Nossa, o pessoal nunca vai esquecer isso. E eu tenho tido essa experiência há vários anos, desde que, de 8 anos para cá, quando eu comecei a levar minhas filhas para a Antártica e principalmente filhos de terceiros que eu não conhecia.
Então eu levei uma cambada de moleques, meninas malucos que eu tinha muito medo. Falei, essa molecada eu vou botar primeiro coleira de cachorro neles, porque se cair na água a menos 5 graus, um moleque desse dura 4 minutos e morreu. E aí um dia estava toda a moçada no convés e falei, vou explicar um negócio agora. A minha menor filha e a mais bonitinha das 3 é essa aqui, a Nina. Se essa menininha aqui de 6 anos de idade cair no mar agora, que nós estamos passando o Cabo Horn, entrando na Convergência Antártica, se ela cair no mar, eu estou só avisando como vai funcionar, eu não volto para buscar. E todo mundo ficou assim, sem entender por que eu não ia voltar para buscar minha própria filha. Quer dizer, eu queria dizer que não volto para pegar ninguém. E aí eu expliquei por quê. Porque se ela cair no mar agora, nós estamos andando a 12, 14 nós de velocidade, tem 60 nós de vento, nós estamos com 300 metros quadrados de área vélica. Se ela cair agora, a gente tem que abaixar as velas, virar o barco contra o vento, soltar os freios de eixo, ligar os motores, começar uma manobra que vai levar de 40 minutos a 1h30 para pegar. Ela já morreu no 4º minuto. Então eu não vou pôr em risco as outras pessoas, mesmo que fosse a minha filha. Se cair, morreu. Eu lamento, mas é... E eu acho que essa certeza, essa clareza, quando você está numa situação de risco, onde ele é tão cristalinamente evidente, é que faz a gente, assim, pensar com os pés no chão, ter respeito pela função do outro, né? Só quando você foi lá e limpou a privada, lavou a louça gordurenta abaixo de 0 e viu, nossa, eu prefiro matar um boi do que lavar a louça aqui, aí que você começa a respeitar. Como é cansativo o turno de quem está na vigília, não está fazendo nada, pode dar uns cochilos. Se ele der um cochilo e aparecer um iceberg, morreu todo mundo. Então o barco é um ambiente altamente educativo, porque os riscos são absolutamente... Ninguém precisa falar, olha pessoal, se cair o mastro, ferrou. Não, todo mundo sabe que se tem um barulho estranho, pode cair, vamos tomar cuidado. Se encher de água, estamos fritos. Então eu gosto, é um ambiente fácil de você transmitir noções, por exemplo, de iniciativa, de protagonismo. Bom, nenhum negativo. Tem vários problemas, o pessoal está reclamando da sujeira na água, da quantidade de troncos, mas esse é um problema regional. O que eu acho interessante é que, por exemplo, essa mesma prova, ela namora o Brasil já há mais de 30 anos. Antigamente é uma prova mundial equivalente a uma Copa do Mundo ou um torneio de Fórmula Indy ou e o Brasil sempre deu as costas para essas provas. Quer dizer, no Brasil essa noção de que andar num barco ou a vela é uma coisa para gente rica, tem esse lado pejorativo que é muito ruim dos países latino-americanos principalmente. Isso não acontece na África, por exemplo. E eu achei muito legal a regata voltar a acontecer aqui em Itajaí, a cidade se preparar com carinho e com técnica também. A cidade tem uma vocação náutica autêntica, é só você olhar a quantidade de estaleiros, a frota de pesqueiros, os navios parados lá fora, esperando para entrar na barra. Então, existe uma conexão autêntica. E eu acho que uma das coisas interessantes quando a gente vai empreender é exatamente descobrir, por exemplo, quais são as conexões autênticas, qual é a vocação de uma pessoa ou de um lugar. E aqui tem uma vocação marítima muito forte, que é genuína, não é como em São Paulo, que o cara não aguenta mais o trânsito e só sonha em navegar no mar azul e não sei o quê, e tem essa ideologia meio sonhadora de que tudo é lindo no mar. Não, não é lindo, tudo é difícil, a água tem sal, mela, não dá para beber, assim, é muito, muito difícil. Então achei ótimo a regata vir para cá, achei ótimo, por exemplo, que uma cidade pretensiosa e arrogante como o Rio de Janeiro perca um evento como esse. É impressionante, uma cidade que se diz do mar, onde no fundo a fama que o Rio de Janeiro tem no mundo hoje é de que os cariocas têm medo do mar. E a verdade é que eles distratam o mar, eles dão as costas para o mar. Eles entupiram as praias de paredes de prédios na beira do mar. Urbanismo completamente inconsequente. A beleza do Rio de Janeiro não é o que foi feito pelo homem, é o que sobrou do que existia.
Copacabana, 100 anos atrás, tinha vaca só, e campo. Podia ser um lugar lindo, podia ter um urbanismo progressivo de construções. É face sul, é sombra, é uma praia insalubre, tem sombra na praia. E a beleza da Baía da Guanabara foi destruída. Na verdade, o Rio de Janeiro não é a Zona Sul. O Rio de Janeiro é a Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é uma região complicadíssima. Tem um resumo de todos os problemas brasileiros lá. Falta de emprego, falta de qualificação, desonestidade, corrupção, violência, urbanismo completamente equivocado, inconsequente. Todos os problemas, ali existe uma concentração deles. Uma pena que o Rio tenha perdido. E é incrível que uma cidade como Itajaí, que não tem nenhuma beleza particularmente especial, não tem praias mais maravilhosas do Brasil, mas tem um conjunto muito feliz, muito bacana. Tem um conjunto de áreas abrigadas, tem um conjunto de costeira interessante e tem um apelo autêntico de atividades ligadas ao mar, consiga receber um evento dessa importância. E o que eu gostaria que acontecesse, que isso fosse apenas o início de um processo de receber provas desse tipo. Por exemplo, hoje tem provavelmente mais de uma dezena de eventos tão ou mais importantes que esse. São regatas em grupos grandes de barco, regatas em solitário, tem várias provas internacionais hoje de grande extensão. E elas padecem de encontrar lugares no mundo onde elas possam ser recebidas tecnicamente, ou seja, tem que ter um espelho d'água abrigado, tem que ter um flutuante com uma tomada elétrica, coisas básicas que um prefeito, por exemplo, não conhece, que um governador não conhece, que um ministro, muitos engenheiros, incorporadores de grandes empreendimentos não conhecem, eles não entendem como funciona o barco. A gente estava agora com um engenheiro aqui, com a empresa que é concessionária da Marina aqui. Eles estão tendo enormes problemas. Eles vão ter vão apanhar, vão ter dor de cabeça. Não é tão simples fazer prédio é fácil. Fazer prédio, você baixa a receita na internet, levanta dinheiro no BNDES, qualquer anta sabe incorporar e ganhar dinheiro. Não precisa nem ter 18 anos precisa ter o privilégio de ter acesso aos terrenos ou ao capital inicial. Mas não existe um segredo técnico. Na atividade náutica é cheia de exigências técnicas, onde a primeira atitude, por incrível que pareça, não é a do conhecimento absoluto. A primeira atitude é a da humildade, é de ouvir. Porque é uma atividade onde a regra que vale, por exemplo, para a minha marina lá em Paraty com 300 barcos, não vale para a marina de Itajaí. Os problemas aqui são diferentes, a água aqui é salobra. Lá eu tenho ondas de barcos de passagem, aqui não tem de barco de passagem, mas aqui tem um sistema de ventos e correntes diferente, a maré aqui é maior, lá é menor, lá tem craca, aqui não tem craca. Então, assim, é incrível, mas para você, eu acho que empreender com sucesso uma atividade tecnicamente difícil, talvez a primeira atitude, a primeira qualidade importante do indivíduo, e isso é difícil ensinar na escola nessa fase, é a humildade, é saber ouvir, é fuçar. É exatamente isso que transformou aquele menino que estava aqui, que era um pentelho de um ajudante que eu tinha, que ficava perguntando tudo e querendo em tudo, num super empreendedor, num super empresário hoje que está atuando em vários países, que está multimilionário e que continua fazendo o que gosta, continua humilde, continua lá lixando o casco. Então, infelizmente, a escola no Brasil hoje não consegue passar essa atitude para o aluno. Por quê? Por uma série de deficiências. Por uma série de deficiências como, por exemplo, uma universidade pública, cuja função principal é prover ensino de qualidade para, eventualmente, jovens que não têm condições de pagar, a disputa por uma vaga nessa universidade, ela é tão acirrada que ela vira um filtro de distorções. Quer dizer, quem consegue entrar são os alunos que não precisavam trabalhar, que tiveram acesso às melhores escolas. Ou seja, a gente usa um modelo onde o simples fato de alcançar o ensino superior passa a ser uma vitória por si só. E o que acontece em consequência disso? O aluno deixa de ter a vivência prática que um curso técnico daria para ele. Então isso explica por que a gente tem tantos engenheiros ruins, tantas escolas ruins, porque a gente tem tantas escolas de direito, chega de fazer escola de direito, é uma indústria de direito.
A Grande Belo Horizonte tem mais faculdade de Direito do que os Estados Unidos. Tem alguma coisa errada nisso. Não é normal. É uma atividade meio, não é uma atividade fim. A engenharia pode ser uma atividade fim. O bem-estar das pessoas, das cidades, é uma atividade fim. O bem-estar do planeta é uma atividade fim. Então isso explica várias deficiências. Por outro lado, a gente tem uma característica interessante no Brasil, uma extraordinária criatividade que não é valorizada. E enquanto essa metodologia de ensino não se atentar para isso, que o aluno ele tem que ser, antes de ser empreendedor, ele tem que pôr a mão na massa, ele tem que fazer as coisas. Então eu fiquei muito impressionado nas primeiras escolinhas quando eu vi a importância da escolinha de vela. Não é pelo esporte, o esporte de vela é um esporte besta, não tem graça nenhuma, não é pelo diletantismo, não é pelo passatempo, é que a atividade da vela, ela forma o caráter do cara. Putz, quem está lá dentro dormindo sabe que o coitado que está rachando lá fora está passando mal, está vomitando, está enjoado, está com frio, está molhado, não toma banho faz dias. É uma atividade altamente educativa, inclusive para quem já é, por exemplo, empresário, passou do estágio que vocês estão começando, por uma razão muito simples. Quando você sai numa viagem de barco, longa, como esses caras estão aqui, você não tem como trocar os tripulantes. O modelo americano de gestão de empresas e o modelo brasileiro gostam de falar na excelência, formar equipes de excelência, como se diz em inglês, bullshit, porcaria, não quer dizer nada isso. Quando você está no meio do mar, você não tem como trocar os teus caras. Não é que nem uma empresa que você pode botar os caras na rua e contratar um cara melhor. Não tem. E aí entra uma habilidade do líder que para mim é muito importante, que não é a de conseguir só autoridade, o respeito, a admiração, que é a de conseguir extrair de cada um o que ele tem de melhor para dar. E é por isso que eu digo às vezes que eu fiz viagens extraordinariamente espetaculares e que ninguém fez, apesar das antas com quem eu navegava, que era um bando de antas. E qual foi o mérito que a gente teve nessa história? Caramba, mesmo um grupo completamente atrapalhado, cada um tem alguma coisa em que ele pode contribuir muito. Isso explica por que a gente tem um tripulante engraçado chamado Tigrão, que é um cara esquálido, que usa lente no óculos de grau 12, e o cara ele não dá 10 passos sem tropeçar e cair. E é um tripulante disputado à faca, porque ele tem habilidades humanas que contribuem muito com o resultado do grupo. Essa é a habilidade de lidar com pessoas. E eu acho que o Brasil está passando por esse problema numa escala estratosférica, e eu não vejo isso como como alguma coisa negativa, eu vejo isso como um troço altamente positivo. Eu não queria estar na Suécia, imagina que coisa triste você estar empreendendo na Noruega, ninguém erra na Noruega. Quanto dinheiro, o dinheiro que você quiser, para o projeto que você quiser, você faz. O que tem para fazer na Noruega? Quais são as cidades que tem para melhorar? Quais são as escolas que falta fazer? Nenhuma. Não tem nada. Então a gente está num país onde tem tudo para ser feito. E isso é muito legal. Quer dizer, quem der um primeiro passo nesse degrau de evoluir conhecimento, aprender, conseguir ouvir, que a gente tem dificuldade, nós somos um país onde a gente fala muito e ouve pouco. Vai ter um diferencial muito grande, uma chance muito grande de transformar o mundo. Então eu fico contente quando vejo uma menina que nem a Tamara, sei lá, falando, não quero fazer casinha, não quero fazer casinha. Não, eu faço questão que ninguém escolha caminhos influenciados por outros. Eu acho que cada um tem que escolher o seu caminho. Então a minha relação com jovens na prática hoje é como pai de jovens, como pessoa que se preocupa com o que eu não tive. Assim, eu não tive a chance de descobrir o que eu gostava de fazer, e eu acabei descobrindo na prática. Eu vejo uma dificuldade muito grande que um jovem tem hoje. A gente vive num mundo interessante, onde é tamanha a quantidade de conhecimento à nossa disposição, que é muito fácil você não ter um foco. E também a gente tem hoje algumas ferramentas de relacionamento que a gente ainda está se lambuzando com elas. Assim, a gente está se babando em cima de mídias sociais e essas coisas, que é uma coisa absolutamente natural. Daqui a um tempo não é o objetivo da vida, é só uma ferramenta, mas a gente está exagerando no uso, em construir uma imagem
pessoal que não é verdadeira, em ficar fazendo selfie, em construir a imagem de si mesmo maior do que a gente é de verdade. A internet é um lugar, é o campo das mentiras, tudo é possível, tudo é falso na internet. Então, achar um caminho autêntico é difícil. E eu vejo uma dificuldade muito interessante quando um jovem hoje ele quer alcançar o sucesso, quer alcançar estados que ele não conhece, e status que ele não tem, e ele foca simplesmente no objetivo e não na jornada. E o que acontece é que ele não vai ter sucesso. O que eu sei, que eu posso garantir hoje para você, por exemplo, os jovens que forem escolher fazer uma escola de administração de empresa, achando que um dia eles serão administradores de empresa e vão ser ricos, nunca serão, nunca serão. Porque a gente vive num mundo interessante hoje, você só vai ter êxito em coisas que você fizer de maneira absolutamente autêntica, é porque você quer fazer. É aí que vem, daí que vem o sucesso. E a gente vive num mundo muito legal hoje, onde tem espaço para as profissões mais absurdas, né? Mais de 80% das profissões que a gente tem hoje não tinha 10 anos atrás. Então você imagina, é possível viver de qualquer coisa, de esticar essa tela aqui em cima, é possível fazer disso uma profissão internacional. Então tem muitas chances de você trilhar caminhos interessantes, mas você tem que escolher uma e agarrar com o coração. Eu acho que é necessário hoje ter um envolvimento emocional com o trabalho. Não pode decidir de maneira emocional, mas você tem que se apegar em alguma coisa que você de fato profundamente goste de fazer. E é muito difícil transmitir isso. Quer dizer, um professor de universidade hoje é um indivíduo perigoso, na minha opinião, porque se ele for um mau professor, ele não vai para a rua. Se ele ensinar mal, eu quero ter uma escola onde, se o professor for ruim, ele vai embora, põe um outro. Eu quero ter uma escola onde o professor conte a experiência que ele fez, não a que ele aprendeu a fazer. Aprender, se desculpa, qualquer menina aqui vai na internet e aprende tudo melhor do que quem fez. Então, eu acho que é um grande desafio e, nesse sentido, por exemplo, iniciativas como a de vocês, de procurar complementar nesse processo de aprendizado, complementar com atitudes, por exemplo, ligadas a protagonismo, a empreendedorismo, são muito importantes. Falar com quem passou pelas dificuldades. Às vezes, o maior exemplo de sucesso é o fracasso. Tem caras incríveis que podem ser convidados um dia por vocês aqui para falar sobre sucessivos fracassos. No mundo náutico, eu tenho um ídolo do fracasso, não tenho um ídolo do sucesso. O meu ídolo do fracasso é o Shackleton, que foi o cara que fez as mais espetaculares expedições na história da Antártica. Nenhuma delas deu certo, em nenhuma delas ele chegou no objetivo e ele entrou para a história como o mais bem-sucedido explorador polar de todos os tempos. Por quê? Porque ele invertia o objetivo e, no meio da história, o objetivo dele passava a ser salvar a vida dos seus homens, e ele sempre fez isso. Então tem inúmeros exemplos. Muito simples, eu só não consegui falar não. Então eu achei interessante, é uma coisa que eu gostaria, por exemplo, que as minhas filhas fizessem e que todo jovem pudesse fazer, se iniciar no mundo do empreendimento, do espírito de empreender, mais cedo. Eu vejo hoje, assim, entre os jovens, uma dificuldade muito grande do que fazer. Todos os colegas das nossas meninas não sabem o que vão fazer. E eu acho extremamente legal que eles não saibam também. Vão bater a cabeça. Vai para a direita, vai para a esquerda, não vai dar certo, vai experimentar, até a hora em que acha alguma coisa. E isso é uma coisa interessante que eu gosto de fazer quando a gente está navegando com um grupo de pessoas. Por que eu gosto de revezar as funções? Pelo que eu te falei, assim, quando você reveza as funções, você começa a respeitar a função do outro. Não tem maior e menor, todas elas são importantes. E quando você vai revezando as funções, você vai dando oportunidade de cada um mostrar aquilo que faz melhor. De repente tem caras que, o cara cozinha, é uma desgraça de um navegador, faz tudo errado, mas o cara cozinha tão bem, não podemos viajar sem esse cara. Assim, a gente tem um amigo que é um super navegador, é um médico, já fez 8 ou 9 cirurgias em mim, fez cirurgia com campo cirúrgico, sem campo, quando não tem campo ele vai com diesel, com gasolina, se não tem faca ele corta com bambu e não sei o que. É um super navegador. Mas quando ele vai para o turno, o desgraçado dorme. Ele dorme no turno,
Falei, Fabinho, não pode dormir no turno, pelo amor de Deus, a gente morre. Ah, mas é tão gostoso. Ele vai lá, não, deixa comigo, eu controlo. O que acontece? Nós não vamos corrigir ele. O que a gente faz? A gente põe um outro Cristo para ficar com ele. E todo mundo gosta, porque ele é divertido, aprende muito, sabe muitas coisas. Então você vai se adaptando. Como eu falei, eu acho muito importante ter atividades desse tipo, especialmente com os mais novos, que cada vez mais novos, considerando a metodologia que vocês usam, os termos do estaleiro, do atracador, da viagem, da volta ao mundo, é claro que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, mas eu acho que nesse caso vocês estão fazendo uma provocação muito perigosa, porque é claro que uma hora, talvez quem participa de uma ação como essa, vai querer sair da teoria para a realidade e eu acho muito bom que isso aconteça. Quer dizer, uma hora eles não vão querer ouvir mais vocês falando aqui, eles vão ficar olhando aquele barco e falar, o que eu tenho que fazer para estar lá dentro? E é incrível, e isso eu vi acontecer várias vezes com amigos nossos, com os dois que estão ali no canto, com muita gente que de repente enxerga um negócio e fala, puxa vida, eu quero estar nesse meio, como é que eu entro nesse troço? É aí que ele vai mostrar suas de se dedicar, de colaborar com o grupo, que é difícil, não é todo mundo que tem essa habilidade. Então eu acho que é uma provocação saudável, acho importante, claro, eles entenderem os conceitos, mas em algum momento vocês vão ter um baita desafio que é o de poder proporcionar uma ação real, prática. Um dos meninos que estava aí, não sei cadê, que falou que eu perguntei para ele, o que você quer fazer depois de participar dessa ação? Ele falou, na verdade, eu queria fazer exatamente o que eles estão fazendo com os pequenininhos. Interessante, né? Quer dizer, ele deve ter sentido em algum momento que com 6 anos ele já tinha vontade de fazer alguma coisa acontecer e não de ser simplesmente um mero coadjuvante. E como eu disse, insisto, a gente vive num mundo hoje, na verdade, onde cada vez tem menos espaço para quem é coadjuvante, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo hoje. Hoje quem escreve um livro, quem faz um desenho, quem faz quadrinhos ou charge, ele é um gráfico, ele é um editor, ele é um produtor, ele é várias coisas, porque você faz tudo hoje, você não manda mais fazer. Então a gente está vivendo num mundo onde assim a tendência é exatamente a do protagonismo. O Brasil ainda está muito atrasado, a gente está discutindo o problema da terceirização da mão de obra. Eu sou contra o protecionismo do Estado, totalmente contra, é errado. Mas é um país que tem tanta distorção, nós ainda temos que passar por um processo. Eu gosto dos países onde assim, você contrata as pessoas por hora, você dá espaço para cada um crescer do jeito que ele quiser. Você tem regras simples e claras. Então a gente está vivendo um momento interessante, no caso do Brasil, onde nós temos que construir um modelo de eficiência. E tem mais um negócio importante. Nós estamos vivendo um momento onde é muito fácil você desanimar e perder os seus valores. E isso eu vi acontecer, por exemplo, num país que eu gosto profundamente, que é a Argentina. A Argentina é um país que nos últimos anos viveu não uma degradação econômica apenas, mas está vivendo uma degradação moral. E é incrível como é rápido esse processo de quando você vê tudo errado, você começa a aceitar. Quando você só frequenta banheiro sujo, você não vai limpar o banheiro que você usa. E isso acontece em várias outras esferas. A Argentina é um país onde está acontecendo. Eu espero que isso não aconteça no Brasil. A gente tem valores incríveis, aqui a gente tem uma habilidade de comunicação incrível. Eu acho que a gente tem que consertar esses problemas que estão errados. Aonde que está o caminho? É cansativo ficar repetindo isso, mas está no processo de educação, de ensino, de aprendizado, que a gente tem que reformar. Então, parabéns, mas eu espero que vocês não se esqueçam uma hora de colocar na prática isso. Uma hora vocês vão ter que arrumar um barco e botar esses caras para beber óleo diesel, esgoto no porão. Agora, achei interessante a metodologia, você perguntou por que eu aceitei, é muito interessante, é um assunto muito importante, é um assunto que eu acho que a escola devia prover, na verdade, hoje as empresas estão fazendo isso, mas com outros intuitos, com o intuito de preencher vagas, e
E é um processo onde você acaba criando a oportunidade de dar um lado experimental, um lado prático. Essa grande diferença, na minha opinião, do que acontece, por exemplo, na Europa. Vários países interessantes. A França é um país interessante. A França é um país bem chegado no assistencialismo do Estado, o pessoal é meio preguiçoso para trabalhar, mas na área de formação é muito interessante essa formação com um alto conteúdo técnico. Muito legal, eu gosto muito disso. Você ensinar a fazer, ensinar fazendo, caramba. Você tem que sair da escola, se você estudou engenharia, tem que sair e construir a casa com as mãos. E a atividade náutica é uma atividade onde esse envolvimento físico com a ação, ele é muito importante. Quer dizer, você idealiza, planeja, constrói, depois você executa, né? Você tem que partir para a execução. Mas eu senti muito isso na minha escola. Eu fiz uma escola de economia onde nunca ninguém falou a palavra empreender. Nunca, uma única vez. Extremamente teórico, né? Não, e eram super professores e o curso era péssimo. Os professores eram Delfim Neto, Fernando Henrique Cardoso, Afonso Celso Pastore, Paulo Iocó, todos os grandes nomes políticos e econômicos. O que eles faziam na Universidade de São Paulo? Ele era um degrau político, apenas isso. Quer dizer, eles saíam da FEA para buscar cargos de gestão e eu já tive a oportunidade de falar cara a cara para eles, isso que eu estou falando para você, quer dizer, eram grandes astros que encenavam uma peça horrenda, inútil. Eu não aprendi nada. Se eu tivesse ido trabalhar na 25 de março, vendendo brochinho, capinha de celular, eu teria aprendido mais sobre economia e sobre a capacidade de empreender do que eu aprendi. Mas a convivência acadêmica para mim foi importante. E no fundo das contas, o que mais marcou, assim, nesse período acadêmico que eu tive, foi a experiência de ter ido remar, que era uma experiência completamente inútil, absurda, mas era um troço tão sério. A gente remava das 4h30 da manhã às 7h30 todos os dias. Para formar um barco para o Campeonato Brasileiro, eram 2.000 horas na água. Quer dizer, eram 2 anos sem uma única falha. Podia estar com cachumba, com dor de barriga, com disenteria. Às 4h30 estava dentro do barco e descia do barco às 7 horas todos os dias. E aí você desenvolve os valores, eu acabei de desenvolver, que eu não deveria ter recebido na escola, sabe, de respeitar os... Caramba, tem 8 remadores, mais um patrão que estão lá, acordaram também, não vou deixar eles de braço cruzado porque eu estou me sentindo mal. Ah, aniversário da mamãe, da namorada, não tem mamãe, não tem namorada, vai esperar. Ah, é Natal, estou cansado, teve farra ontem, não aguento. Então, assim, a experiência do remo para mim foi uma experiência maravilhosa. Pena que não foi num veleiro, porque acho que eu teria velejado mais.